Isaac Silveira, Lúcio Flávio são os meus entrevistados a partir de agora. Exclusiva Jornal da Fã. Entrevista. Vereadores, muito bom dia, bem-vindo aos estúdios da Fã FM. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Narciso Machado, bom dia, vereador Isaac Silveira, todos que estão aqui na bancada, os assessores e em especial aqueles que nos ouvem. Vão nos dar aí a honra da companhia do debate. Um abraço, meu caro Isaac Silveira, muito bom dia. Bom dia, Narciso, bom dia, Lúcio Flávio, vereador Lúcio Flávio, bom dia, Antero, Wendel, toda a equipe da FAM, família Miro. Sempre é uma honra muito grande para nós estarmos aqui, podemos discutir os assuntos que interessam tanto ao povo de Sergipe, né? Aracaju é uma caixa de ressonância de Sergipe. Um debate quente na última quarta-feira durante as votações que aprovaram a Loteria Aracaju. E os dois vereadores foram personagens muito importantes naquele debate, naquele momento, porque tiveram informações divergentes, posições, melhor dizendo, divergentes com relação a este projeto. Um é o autor e o outro foi um contundente opositor a esta proposta. Vamos começar pelo vereador Isaac nesta pergunta, antes mandando meu abraço aqui ao Jairo da Ilha e ao Gerinaldo lá em Neópolis. Muito obrigado a todos pela audiência. Vereador, qual é o objetivo da apresentação desse projeto? Qual foi o seu objetivo com a apresentação deste projeto? E qual o balanço que você faz das votações que ocorreram na Câmara? Joia, eu tive a oportunidade de conversar com Rodrigo Fontes, meu colega de parlamento, vereador pelo PSB, e ele me falava de que alguns estados e cidades do Brasil inteiro, boa parte do Brasil, havia se inserido na criação de lotarias, devido a uma decisão do Supremo que disse que não era monopólio da União a prática, né, a comercialização das loterias. Estabelecer os critérios e as normativas, sim, mas a exploração da loteria não era um monopólio da União. Então os estados começaram a buscar se inserir. Aqui em Sergipe foi ainda no governo do governador Belivaldo. Foi aprovado por unanimidade em 2021, se não estiver enganado, aprovado por unanimidade, e agora em 2024 um decreto que regulou o Banesp como sendo o operador central, vamos dizer assim. Então eu entendi, e tinha também um debate no Congresso sobre as bets. E eu sou daqueles que imaginam e que entendem que você não enfrenta os danos das opções da liberdade do ser humano pela proibição, pelo poder que amanieta, que prende o homem. Você controla o processo através da máquina, do Estado. Então, nada mais razoável do que o próprio Estado poder se inserir nesse filão do mercado e poder ter uma proposta muito mais segura para o cidadão que quer jogar, porque a Constituição dá o direito de você utilizar seu patrimônio dentro do espectro legal, como você bem convier. Eu levei, então, para a prefeita Emília Corrêa junto com o Rodrigo Fontes. Levei o projeto. Disse, olha, Emília, estou trazendo esse projeto para que a senhora analise com a Procuradoria se ele é constitucional e se a senhora concorda. E quando a senhora tiver uma posição, a gente volta para conversar sobre isso. Entreguei o projeto, ela disse que ia avaliar, expliquei a questão da decisão do Supremo, a questão da possibilidade de recursos para serem irrigados para a administração. E dei um tempo e voltei a conversar com a prefeita Emília Corrêa, desta feita, junto com o vereador Pastor Diego. Ele foi tratado de um outro assunto. Então, fica aqui, conversei com ela e disse, olha, a Procuradoria não viu nenhum óbice ao projeto. Mas eu gostaria que você apresentasse. Eu não gostaria de apresentar. Porque eu sei que é um projeto que desperta contraposições. E eu não estou querendo entrar nesse momento nessas disputas, né, de concepções. Eu entendi plenamente. O que é que disse ao lado dela o secretário Fábio Shoa? Olha, há decisões de que permitem ao parlamento se me excluir nessa tarefa. Então não está pacificado. Somente o executivo pode implementar essa tentativa de criação de loteria.
Os parlamentos também podem fazer isso. Então, eu segui a orientação dessa conversa, assim, o consenso, e apresentei a proposta na Câmara. Bom, nosso intuito foi ajudar, tem sido de ajudar, e repito, de combater aquilo que caminha para o que é ilegal. Caro Lúcio Flávio, por que o posicionamento contrário a este projeto? Fique à vontade. Bom, veja como é que são as coisas, né? Eu acabo de sentar aqui e recebo uma mensagem de um seguidor dizendo: já estou sintonizado esperando que o senhor fale por nós. Eu sou exemplo do que isso vicia. Perdi todo o dinheiro que eu havia juntado para minha formatura no ano de 2024 e ficava tentando recuperar. Mas essas empresas influenciadoras só querem ver o sofrimento. Isso não poderia ter passado. Veja, Narciso, eu acho que difícil é defender esse projeto. É muito fácil a gente poder explicar que o debate que se avolumou no nosso país foi exatamente em relação à preocupação quanto a vício em jogo de azar. Eu estive, enquanto o vereador Isaac estava tratando disso com a vereadora Emília, eu não estava aqui, com a prefeita Emília, eu não estava aqui. Eu estava em Brasília, numa comissão do Senado Nacional, falando sobre jogos de azar e vício em bets e os danos que hoje o Senado tenta retroagir o passo que foi dado. O passo que foi dado na liberação, porque abriu precedente para bingos, para cassinos e para jogo de bicho, um monte de porcaria que fica enganando a população, dilapidando o patrimônio pessoal. Então, primeiro, eu me oponho porque eu não vejo nenhuma necessidade para isso ser classificado como um rito de urgência. Qual é a urgência que a população de Aracaju tem em criar uma loteria da noite para o dia? Primeiro ponto, rito de urgência existem para questões mais drásticas, mais verdadeiramente emergenciais. Segundo, assim como o vereador Isaac, autor da proposta, acabou de assumir aqui, não está pacificado. Ele deixou muito claro que a Câmara de Vereadores pode... aliás, eu entendo que, ao meu ver, que é muito claro que a Câmara não pode apresentar, tanto é que ele foi pedir para que a prefeita apresentasse isso. Então a gente sabe que é a atribuição de quem foi eleito para ser prefeito, para ser gestão, para ser executivo, criar novas estruturas no Poder Executivo. É para quem foi eleito prefeito, criar secretaria, departamento, cargo, ordenamento de despesa compete ao Executivo. Isso é muito pacificado, mas até mesmo ele deixou claro aqui que há uma dúvida se a Câmara pode ou não fazer isso. E por fim, e não menos importante, o próprio STF não tornou claro, não pacificou, não decidiu se pode existir uma loteria municipal. Houve aí um precedente aberto até o âmbito estadual. Então a gente está num limbo jurídico. Se a Câmara poderia ter criado, no meu entendimento, não pode. Só quem foi eleito prefeito pode criar estrutura no Executivo. No campo, isso na esfera dos poderes, e aí na esfera do Judiciário, o STF está decidindo. E no campo do debate público nacional, o país parou, o Senado parou para discutir sobre isso. E aí eu não cheguei nem no mérito. Estou falando, o Senado está tratando desse assunto, porque as bets é um fenômeno novo, o STF está tratando desse assunto, nós não sabemos se a Câmara pode tratar sobre isso. Agora, não obstante todos esses problemas, esses vícios de origem, eu desafio, você mesmo na nossa última conversa sobre esse assunto, ficou assustado com a quantidade de mensagens de pessoas contra esse projeto. Saiu uma pesquisa do Instituto França, mais de 60% da população é contra. Saiu um enquete do Gordinho do Povo, 81% da população é contra. A audiência pública feita na Câmara de Vereadores de Aracaju, todas as instituições que lá foram falar, sem exceção, foram contra. Todas. Não houve uma só instituição ou instituto que fosse lá votar a favor. O que é que isso quer dizer? Que a população, primeiro, não tem urgência nenhuma e, segundo, a população não quer. Então, para que essa pressa? Eu respeito aqui o vereador Isaac, porque no momento em que eu pedi a ele, vereador, vamos tentar desacelerar essa marcha aí, vamos botar uma audiência pública, não vota tudo no primeiro dia, não. O presidente Ricardo Vasconcelos foi extremamente democrático, atendeu a esse pedido, não votou a segunda votação no mesmo dia. O vereador Isaac, junto com o presidente, atenderam ao meu pedido da audiência pública e logo em seguida isso foi votado. Então me coloco frontalmente contra esse projeto pelos danos que ele está causando. Olha as redes sociais, quando se repercutiu que a matéria foi aprovada, a quantidade de aracajuanos que se posicionaram no próprio portal da FAN-FM, eu li todos,
contra esse projeto, não há. Aracaju não estava pedindo, clamando, necessitando sobre isso. Além de toda a argumentação em defesa disso, falando de questão tributária. O próprio Jorge Passos informou que só está voltando 5% para a ação social. Então, eu acho que todos esses fatores nos fazem se tornar contra o projeto. Isaac, como é que você acompanhou toda esta repercussão, essas informações que o vereador Lúcio Flávio traz de pesquisas, levantamentos e enquetes mostrando que a população é contrária? Veja, se você fizer uma enquete, por exemplo, sobre o tema do álcool, quem é a favor da cerveja ou do uísque? Muito provavelmente as pessoas que utilizam, que bebem, que consomem esse tipo de produto, não vai se manifestar. É da natureza humana não querer se expor a algo que é questionável, né? Jogar é questionável. Ninguém diz em público assim, eu jogo todo dia na loteria. Uma vez ou outra alguém fala do Mega Sena da virada. Eu vejo, há uma contradição, um entendimento equivocado na minha avaliação. Eu já disse isso ao vereador Lúcio várias vezes. O que nós estamos propondo não é bet, porque a bet ela prevê um jogo imediatista. O tigrinho, a roleta, são 5 possibilidades. Você joga e de imediato tem um resultado. A nossa proposta está pautada em 2 vertentes. Prognóstico, são a Sena, a Quina e a loteria esportiva. A loteria esportiva é a mais questionável, porque muitas pessoas se viciaram naqueles jogos. Mas há uma diferença. Na loteria, vamos chamar entre aspas, pública, seria controlada pelo poder público municipal, você não tem um jogo fiado para pagar depois. O que vem levando famílias, pessoas a se endividar e cometer suicídio é exatamente o endividamento. Porque essas bets permitem essa possibilidade de você fazer o jogo para depois pagar. Os vendedores, os representantes dos bairros, locais, fazem isso comumente. Eu sei porque em todos os bairros tem isso. Então numa loteria pública não há essa possibilidade. Então você não tem ninguém que deve à loteria federal. Eu estou devendo 10 mil à loteria federal. Não existe. Então isso destoa profundamente do que são as bets. Agora, há uma carência de quem defende contra de fazer essa comparação o tempo todo, de igualar, porque justifica a sua contraposição. Então eu digo assim, olha, o discurso religioso eu entendo dentro da igreja e da sua vida particular. Mas eu não posso entender e deixar de ver que temos 205 bets autorizadas no Brasil. E que muito provavelmente não serão impedidas, porque senão farão clandestinamente, através da internet. Então o melhor caminho para enfrentar essa problemática é a educação. Como se diz, ao bebê não dirija, não consuma em moderação, um processo educativo. E o outro é ter o Estado regulando o processo. A negativa é você suscitar que os traficantes, aqueles que utilizam de forma irregular dessas possibilidades, se insiram no mercado e você não tem um controle do processo. A minha visão é nesse diapasão. Mas eu respeito quem pensa em contrário, porque a vida nos exige isso. É uma exigência. A democracia exige que pensemos diferentes. Veja, a decisão da Câmara foram 14 votos. Maioria absoluta. Soneca não estava doente. Na primeira ele estava e votou a favor. E Miltinho não estava presente. Então não havia nenhum temor da nossa parte de não ser aprovado. Até porque eu disse, olha, eu estou cumprindo essa tarefa. Se não for aprovado, não tem problema nenhum. Veja, Narciso, quem vai regulamentar a loteria é a prefeitura, é o poder executivo. Mesmo que ela vete, o veto seja derrubado, se for o caso, não for sancionado, se for derrubado o veto, ela vai regular no tempo dela. A gente não tem como obrigar a prefeitura a regular para amanhã. Tanto é que foi aprovado em 2021 e somente agora Fábio mandou um ali para regular. E ela pode também passar a gestão e não regular. Não regular. Então não há nenhum assodamento, há um processo apenas de dizer assim, a senhora tem essa possibilidade. Não, eu vou esperar o Supremo decidir essa matéria. Eu vou esperar a CPI lá do Senado. Nada.
não tem nenhum obstáculo nesse sentido. É líquido e certo. Agora, dizer, como o vereador Lúcio disse numa com a irmã, que não foi a Câmara que aprovou, foi alguns vereadores, meu caro, o senhor perdeu completamente a compreensão de que é o conjunto da Câmara. Se a maioria absoluta vota a favor, a Câmara aprovou. Agora, há vereadores que votaram contrários. Esse corte pode ser feito. Mas daí eu não reconhecer que o que é aprovado na Câmara, se eu não votar, não é um projeto aprovado pela Câmara, aí peraí, meu amigo. Que mundo nós estamos vivendo? Então, quando for o meu projeto, a Câmara aprovou. Quando for o projeto de Isaac, a Câmara não aprovou. Alguns vereadores aprovaram. Na minha concepção, esse conceito está equivocado. E traz um sentimento muito ruim na casa, para os colegas. Então, eu acho que a gente precisa colocar as coisas no devido lugar, respeitando a compreensão de cada um, o fazer de cada um, e respeitando o fazer da Câmara. Eu discordo de algo que foi aprovado, discordo, mas eu preciso respeitar quando a maioria, a democracia me exige isso, que eu respeite o desejo e o entendimento da maioria. Os festejos juninos já começaram e eu tenho uma super dica para você. A tradicional Praça de Fogos da Zona Sul já está funcionando. Fica ali na Avenida José Josino de Almeida, conhecida como Avenida Adel Nunes, no Conjunto Augusto Franco, bem pertinho do antigo supermercado Máximo. Lá você encontra uma variedade de fogos com qualidade e segurança. E o melhor, opções sem ruído e sem fumaça para curtir o São João com alegria e responsabilidade. Corre lá e aproveite, vereador Lúcio. Veja a importância da gente tomar cuidado com a comunicação. Eu sou Câmara de Vereadores. Quem está me assistindo aqui, quem votou em Lúcio Flávio, sabe que Lúcio Flávio é Câmara de Vereadores, é parte da Câmara de Vereadores. Mona Valadares, idem, Pastor Diego, idem. Quando você aprova um projeto por unanimidade, como são a maioria das moções, das nomes de rua, as sessões solenes, e há uma aprovação unânime, a Câmara aprovou aquilo ali. Quando você tem uma aprovação dividida, e não é verdade o que o vereador Isaac disse, nós tínhamos votos. Eu não vou entrar nesses pormenores, nesses detalhes, mas acompanhe a sessão como aconteceu na quinta-feira. Não tinha voto. A sessão teve que ser suspensa. A sessão foi suspensa, o vereador Isaac convocou para o gabinete a quantidade insuficiente de vereadores que concordavam com o projeto, e está flagrante que não existiam os 14 votos ali no momento da votação. Então não é verdade que a gente está destoando ao dizer que não foi a Câmara, não. Lúcio Flávio... Me permita, porque eu não entendi. Não tinha quantidade e foi votado sem a quantidade? Não. No momento em que a gente deveria abrir a sessão extraordinária para votação, a bancada, não é uma bancada, o grupo de vereadores que aprovavam esse projeto não totalizavam os 14 votos necessários para a aprovação disso. O vereador Isaac sabe disso, a TV Câmara registrou esse momento da sessão interrompida, porque na totalização dos votos esse projeto seria derrubado. O vereador Isaac disse, não, tudo bem se a gente perdesse. Não é verdade. Se assim fosse verdade, abria-se para votação e o projeto seria sepultado, só poderia ser reaplicado na próxima legislatura, no próximo ano. Eu lamento muito o vereador Isaac estar usando termos de expressão religiosa, porque em nenhum momento eu disse que o meu colega é bonito ou feio, é mau ou ruim, é do bem, é de direita e esquerda. E ele já chamou o deputado Jorge Passos de mentiroso, já chamou quem pensa contrário ao projeto de fundamentalista. E veja, eu não estou atacando a pessoa do Isaac, aceitou fazer audiência pública. Até o presente momento, a gente tem conseguido nutrir a respeitabilidade nesse debate. Mas não é verdade o que o vereador está trazendo quando ele diz não é bet. Houve uma emenda. Não é verdade. O vereador, de novo, está incorrendo aí numa afirmação perigosa que ele levou para a tribuna diversas vezes, em uma emenda do vereador Elber Batalha, que subscrevia esta fala do vereador Isaac. Isaac, não é bet, não? Então vamos aprovar essa emenda aqui, para deixar claro que não é bet, aprova aqui. E eu fiz um discurso pedindo, Isaac, já que você a vida inteira ficou contestando a minha argumentação, dizendo que não é bet, então você vai aprovar essa emenda. E ele encaminhou o voto contrário a todos aqueles que aprovavam o projeto, para não dizer que não é bet. Loteria esportiva, essas loterias eletrônicas, ele mesmo deu o discurso na Câmara,
realmente a gente pode questionar se isso é bet ou não. Ou seja, tudo aquilo que o deputado Jorge Passos, que ele chamou de mentiroso, falou na tribuna, tem o corte na... Você disse o deputado mentiu quando disse que se enganou. Você falou... Na quinta-feira, a fala do vereador Isaac foi: o deputado Jorge Passos mentiu para dizer que foi enganado. Ele não foi enganado. Ele mentiu. Ele estava sabendo e ciente de tudo. Essa foi a sua frase, não a minha. Se julgar desconhecedor do projeto. Exatamente. Ele disse isso na Câmara e na nossa Câmara de Vereadores, na audiência pública, você disse que ele mentia, que ele sabia sim, que ele votou consciente e que todo mundo ali na Câmara de Vereadores estava votando consciente. Então, veja, a gente não está personificando o debate. Eu estou atacando o mérito, a causa, não estou tratando de questões pessoais. Mas eu lamento, porque nós tivemos na audiência pública entidade ligada ao comércio, influenciador, entidade que cuida de dependentes químicos, entidade empresarial e uma entidade católica, e em todo o tempo ele ataca quem pensa diferente, dizendo que é um pensamento religioso. Quando a gente aqui em nenhum momento tratou disso. Isso é uma questão de empatia, isso é questão de política pública. A Receita Federal, auditores fiscais, a Polícia Federal já deixaram claro: o Brasil não tem condições de dar conta do vício em jogos de azar. Receita Federal disse isso, é porta aberta para lavagem de dinheiro, para crime organizado. Ninguém é inocente nisso. Todos os vereadores, inclusive o autor, sabia de todas essas questões, porque isso é debate público no Senado Nacional, em que eu participei, fiz parte disso. Mas parece que nada disso foi suficiente para fazê-los compreender. E eu fiz uma pergunta aqui no ar: qual é a necessidade de regime de urgência para um projeto como esse? Por quê? E eu concordo quando o vereador fala: não, isso é uma prática legal, é lícita, não tem nada de anormal nisso. Ele tem toda a razão quando ele disse que não há ilegalidade nem anormalidade, mas há uma necessidade de motivação para um regime de urgência. Esse foi um questionamento que eu fiz que nunca foi respondido. Eu faria 2 questionamentos para passar novamente as palavras para vocês, que seria o seguinte: no meu raciocínio, já me posicionei aqui publicamente sobre isso. Não criar a loteria Aracaju não vai deixar de existirem outras plataformas onde as pessoas que podem se viciar irão jogar. Não me parece razoável uma política, digamos assim, compensatória, como existe com o álcool, como existe com o cigarro, por exemplo. E a outra que eu faria é: o momento talvez não tenha sido inadequado diante do debate nacional que se tem com relação às bets e à CPI que está circulando no Senado. Eu acho que são 2 caminhos que merecem um certo raciocínio. Vereador Isaac, se posicione sobre o que o Lúcio falou e esses questionamentos. Não, primeiro que eu até não gosto desse debate que não falou a verdade, mas eu vou usar a mesma expressão que ele usou. Não é verdade. O Joaquim da Janelinha já estava lá quando foi aberta a sessão extraordinária. E quando eu chamei convidei os colegas para uma reunião na presidência, Joaquim estava presente. Estava presente Joaquim, Elber Batalha, e nós ouvimos até que era em contrário. Eu apresentei um substitutivo para ouvir os demais vereadores. Só não tinha uma emenda uma parte da emenda que Elber queria colocar, que era retirar os jogos esportivos. Se assim fizéssemos, não estaríamos enfrentando as bets. A minha tentativa é de apresentar algo seguro para o cidadão, no tempo que a administração entender razoável. Quando você fala assim, o seu tempo, você não acha que foi assodado? Não foi, porque há um delay, há um espaço de tempo entre a aprovação e a sua efetivação. Repito, aprovado em 2021, com Belivaldo Chagas, colocado em prática em 2024. Então, nossa movimentação foi nessa perspectiva. Por que nós queríamos colocar nós pedimos a quebra dos interstícios? Porque eu sabia desse debate. Que ia entrar uma parte da ala evangélica, legítimo, e entrar outros setores. A Lese a Lotese foi efetivada. Nós não vimos esses burburinhos todos. Saiu um dia desse um texto que eu respeito do arcebispo, me parece, Josafá. Isso. Comentando a preocupação dele com a Lotaju. Eu disse: meu Deus, não estou entendendo. Eu não vi esse mesmo texto para a Lotese. O deputado Jorge Passos veio se manifestar na audiência pública. Anteriormente eu não vi a manifestação, pelo menos eu não tive acesso. Aqui na sua emissora na emissora de rádio que nós estamos, em lugar nenhum. Havia um silêncio total. O vereador Elber, que é extremamente aliado com o Fábio Mitidieri, eu nunca vi ele criticar a Lotese, mas criticou a Lotaju. Parece que a gente é o patinho feio da história, só há males
Se for Aracaju, todo mundo pode ter. Eu entendo o raciocínio de Lúcio. Não é porque todo mundo tem que nós precisamos ter. Por isso que eu coloquei um projeto. Se os vereadores dissessem, não, a gente não quer ter isso aqui, tranquilo. Não teria nenhum maior problema. Agora a gente entende que é exatamente um pouco disso que você colocou. Tem que ter políticas compensatórias, porque o ser humano não vai deixar de apostar nunca. Uma parte da sociedade faz, outra parte não vai fazer nunca. Tem gente que fala assim, eu odeio apostas. Tem outro que fala assim, tudo meu é com aposta. Então, varia. Agora, por que a psique faz essas alternativas? Eu não sei exatamente. Eu não sou um antropólogo, eu tenho algumas informações. Então, eu ofereci à administração, primeiro, ouvindo os colegas, a alternativa. E repito, não fiz uma forçação de voto, porque eu seria muito burro, sabendo que Soneca votaria a favor, estando presente, e também Miltinho. Tiraria o quórum. Os 14 saíram, eu queria um quórum. E Joaquim disse, eu vou chegar para votar. Tem 14 votos, vamos votar. Ouvi o vereador Irã, ouvi o vereador Camilo, fizemos inclusão de recursos em se instalar da loteria para a Previdência, para a saúde, para a habitação. Quer dizer, eu vi teve voto de vereador de oposição contrária à Lotaju e teve voto de vereador de oposição a favor. É da natureza do debate. Agora, é preciso manter o nível, né? Porque você chamar um projeto, eu não vou nem usar a expressão, dizer que é estranha a aprovação. Foi a expressão que o vereador Lúcio usou na Corrimã, acho que foi ontem. Muito estranha essa aprovação. Estranho o Brasil todo aprovando. O Socorro aprovou, o Lagarto aprovou. O Rio de Janeiro todo praticamente. E é estranho isso. Não entendo. Uma pauta que está na ordem do dia. É estranho. E que vai ter licitação, que vai ter regulamentação, é estranho. Vamos conversar na casa sobre isso, o que é estranho. Eu vou reiterar a fala, é estranho. Eu já, inclusive, deixei claro antes do vereador Isaac falar, eu disse, é estranho o rito de urgência, e perguntei, ele não respondeu até agora, qual é a emergência que Aracaju tem neste exato momento para trazê-lo, isso enquanto rito de urgência. Então eu quero repetir, para que fique claro e não dê sombra e margem para o que insinuaram sobre a entrevista da Corrimã, de indireta insinuação, curto, grosso e objetivo. É estranho um projeto tramitar em regime de urgência para aprovar uma loteria a toque de caixa, num projeto que não estava em pauta, que foi entregue no mesmo dia aos vereadores, que pretendia ser aprovado em primeiro, segundo turno e redação final. Isto é estranho. Qualquer outra atribuição à minha fala fica por conta do entendedor. A minha fala é objetiva. Não tem, Aracaju não está num regime de calamidade que necessite de maneira urgente a criação de uma loteria. O povo não quer isso. Então tá claro, o regime de urgência, eu perguntei, não dá para esperar o STF pacificar, perguntei isso no primeiro dia que colocou-se isso em votação, mas eu fui à mesa perguntar, esse projeto que acabou de ser lido eu fui à mesa perguntar, acabou de ser lido no expediente, ele não vai ser votado hoje. Fui à mesa, perguntei. O presidente, por uma questão de justiça, porque todas as vezes que eu falo, geram insinuações. O presidente não estava na mesa, quando eu fui até a mesa perguntar isso, o presidente Ricardo Vasconcelos não estava, perguntei. Não, isso aqui está lendo no expediente, não vai ser votado hoje. Abriu-se uma sessão extraordinária, ele disse que estava na pauta. Não, é item de pauta. Não estava na pauta, abriu-se uma extraordinária, que é lícito, pode ser feito. Mas para o que é urgente, emergencial. Chega, precisa contratar uma empresa rápido porque caiu isso ou fez aquilo. Então, o que é estranho, população de Aracaju, para que fique claro, estranho é essa pressa inteira em que eu perguntei por que não espera o STF decidir se o município pode ou não pode. O STF vai decidir agora, nos próximos meses. Quer dizer, não pode esperar 2, 3 meses? Tem que ser agora? Tem que ser regime de urgência? Por que tem que votar tudo no dia que o projeto chegou? Isso é urgência. Então, Isaac, veja, sobre as minhas falas, quando eu digo a Câmara não aprovou, esse é o meu entendimento, eu espero que você respeite, porque eu entendo que quando a Câmara aprova, quando é um regime de unanimidade, porque ali nós temos pessoas que pensam diferentes. Quem aprovou esse projeto foi o autor, tem nome e sobrenome, Isaac Silveira, junto com todos aqueles que votaram, subscreveram. Tinha 13 votos na segunda votação, 13. Eu e quem votava contra acompanhou. Por isso a sessão foi suspensa e aí teve que se mobilizar alguns vereadores para chegar. O que é do jogo, é normal.
não há ilegalidade nem nenhum tipo de insinuação. Mas foi o que aconteceu e está na TV Câmara registrado isso aí. 7h32, Magna Santana, vou trazer a sua participação agora aqui no Jornal da Fã. Antes do intervalo comercial, você deixar aqui a sua pergunta para os nossos dois debatedores e logo após o intervalo comercial, a enxurrada de áudios e de participações que nós temos aqui para interagir com os parlamentares. O La Paz é o maior cemitério e crematório de Sergipe, com 90 mil metros de estrutura moderna, oferece salas VIP, jazigo perpétuo, planos funerários e crematório próprio, tudo no mesmo lugar. Se você já tem um plano em outra empresa, pode fazer a portabilidade com facilidade. Fale lá com a equipe do La Paz e conheça todas as opções. O telefone é o 3045-4222. 3045-4222. Olha, eu estive no La Paz na última quarta-feira, durante o velório e sepultamento do radialista e jornalista André Barros, e realmente a estrutura impressiona. Parabéns aí a todos os empreendedores do La Paz. É impressionante realmente a estrutura do local. Magna Santana, 7h33. 7h33. Obrigada, Narciso. Bom dia aos entrevistados, debatedores Lúcio Flávio, vereador Lúcio Flávio e vereador Isaac Silveira. Bom, a gente vem acompanhando essa polêmica aí há um bom tempo e eu gostaria, Narciso, para deixar aqui esse meu questionamento aos dois. Lá, agora, comecinho ainda de São João, eu conversei, questionei a prefeita Emília Correia sobre a loteria. Ela ainda se manteve muito cautelosa e ainda está, segundo eu soube. Vamos só relembrar aí, Matheus, só um instantinho, até para os nossos entrevistados, debatedores também acompanhar e o pessoal que não está também conosco no YouTube. Tá pronto? Eu vou aguardar. Baixa a cada dia sua agonia. Vou esperar como é que vai correr o processo lá, vou aguardar. Quando chegar na prefeitura, ou seja, no executivo, a gente se posiciona. Pois é, aí a gente se posiciona. Eu pergunto aí a Lúcio Flávio e também ao vereador Isaac. E diante de tanta polêmica, Narciso, o YouTube está bombando também de muitos comentários nesse sentido. Aprovado. E aí, Isaac junto à prefeita Emília, para manter o convencimento de que ela mantém a decisão da Câmara. Que estratégia o senhor vai usar? E Lúcio, diante que a gente percebe que é muito difícil para a prefeita Emília, por uma questão de postura, por uma questão daquilo que ela defende, o que você, enquanto vice-líder, vai fazer para dizer, prefeita, vete? E aí, claro, a luta vai ser voltar para a Câmara de Vereadores, uma derrubada de veto. Mas o que você vai apresentar como argumentos? Porque há muitos comentários de que a prefeita Emília vai vetar e deixar que a Câmara, então, assuma a responsabilidade por tudo isso, derrube o veto, promulgue e assim seja. O que vocês vão fazer? Isaac, você ainda continua líder ou ainda vai esperar passar o São João? As respostas a Magna Santana, meus caros Lúcio Flávio e Isaac. Vou pedir que vocês sejam bastante sucintos para a gente poder começar a colocar ouvintes no ar. Quem quer começar? Fica à vontade. Bom, Magna perguntou sobre como a gente pretende tratar disso com a prefeita Emília. Primeiro, eu lamento, que esse projeto ele tenha nascido do líder da Emília. É um projeto constrangedor, porque nós conhecemos a postura, a posição, convicções, o jeito de fazer política dela, e ao se recusar a apresentar esse projeto, como de autoria do Executivo, ela já emitiu um sinal ali. Ela já disse flagrantemente o que é que ela pensa sobre isso. Então, eu entendo que o projeto até poderia ser razoável vindo de qualquer outro vereador da oposição ou alguém da base que acredite nisso aí. Mas eu tive uma conversa respeitosa com o vereador Isaac e disse, olha, eu sou vice-líder, nós estamos precisando dialogar mais porque eu não fui sequer consultado. Esse projeto foi encaminhado para a prefeita na minha ausência. Eu estava em Brasília e estava falando no Senado Nacional contra esse tema. Então, achei que a sua pergunta, Narciso, no bloco anterior, foi extremamente acertada. Será que não foi um péssimo momento para apresentar esse projeto? Será que não poderia ser apresentado, se assim fosse de interesse, num outro momento, no momento que se questiona isso no Senado Nacional, no momento que o vice-líder estava fora, que nem sabia disso, que estava falando contra isso? Então, eu respondendo, eu tenho respeitado as posições da prefeita. Acho que ela já deu o parecer dela, já emitiu a posição dela. Para mim foi claro quando ela disse, não apresentarei.
Pretende conversar com ela para que não vete? Continuarei. Para vetar? Com toda certeza. Eu respeitei o silêncio, porque era uma tratativa da Câmara. Agora que foi encaminhada e ela tem prazo para responder, tratarei com ela com certeza, certo de que esse projeto não prosperará. Isaac, fica à vontade para responder a Magna e essa fala do Lúcio que deixa entender que sua atuação constrangeu aí a prefeita. Veja, primeiro que eu entendo que eu busquei o caminho correto. A autonomia de cada vereador de propor projetos é cristalina. Eu não precisava, nem se fosse um projeto do Executivo, poderia conversar com o vice-líder. Mas um projeto de iniciativa do vereador poderia ser meu, de Rodrigo Fontes ou de qualquer outro vereador. Então, muito amistosamente, penso que não teria nenhum porquê de primeiro falar com o Lúcio Flávio, aí seria tornar o meu mandato secundário, né, subserviente ao vereador Lúcio Flávio, e eu estou longe disso. Eu sei das suas convicções, e o seu caminhar, o seu mesmo faz, e o meu eu mesmo faço. Então fui correto quando apresentei a prefeita, e se ela me dissesse, olha, Isaac, eu lhe pedi uma coisa, para esse projeto não, eu não teria feito. Porque eu fui muito parceiro. Deixei com a prefeita, repito, para estudo, voltou o projeto e ela disse, apresente você. E eu ainda disse assim, a senhora vai sancionar? E a informação que ela deu é que iria sancionar. Ela lhe deu essa informação? Deu essa informação. Agora, se depois da polêmica Exclusiva. ela mudar de opinião, eu compreendo plenamente. Não vou julgá-la. Eu posso, em algum momento da minha vida, me achar que vou fazer algo hoje e amanhã afirmar a melhor convicção, como diz o Supremo, revisitar e dizer, não, eu acho melhor não sancionar. Então, não tem crise nesse sentido. O que eu quero dizer é o seguinte, a gente precisa compreender que as pessoas podem pensar diferente de nós. E pode ser que o meu pensamento diferente do seu, eu não esteja cometendo nenhum crime. Há um movimento aí liderado por Lúcio de punir um movimento maniqueísta. Quem é do mal é a favor dos jogos. Agora eu digo sempre a ele, a Previdência, o regime geral de Previdência, uma das fontes de custeio são os jogos de azar, é loteria de prognóstico. Está lá, está na Constituição. Para a gente quebrar essa lógica dos jogos, a gente tem que desmontar um monte de coisa que está na Constituição. Então eu não estou falando de algo que surgiu da minha cabeça. Estou falando do que está no ordenamento jurídico do Brasil. E penso que a gente não pode ficar só com o ônus. As pessoas viciadas procuram os CAPs. Quem custeia o CAPs? A máquina pública. Qual é o retorno que as loterias dão para o CAPs? Nenhuma. Por que a gente não pode ter a nossa, que vai poder retornar com recursos vultosos? E digo mais, ainda tem a disputa de mercado. Agora, se você me disser assim, para terminar, Narciso, essa minha fala, o Congresso vai votar contra todas as loterias. Todas as bets. A deputada federal, que eu tenho acesso mais constantemente que a Yandra Moura, eu pediria para ela votar a favor. Que se encerra todos. Mas daí você deixar um filão, uma parte desse mercado, na mão dessas multinacionais, na mão do Estado, com todo respeito ao Estado, e o município de Aracaju, fazer igual um avestruz, senão eu não vou entrar porque eu não concordo com isso. Já que existe que uma parte dos recursos venha para os cofres públicos do município de Aracaju e que isso ajude a custear a saúde, habitação e o que for necessário para poder cuidar melhor do nosso povo. Vamos à participação do povo interagindo com os vereadores aqui no Jornal da Fã. Põe o povo no ar, Endelessa. Jornal da Fã, com o povo no ar. Aqui você fala, o mundo escuta. Bom dia, Narciso, Antero, ouvintes, Wellington Barros. Narciso, já que tá os dois vereadores aí da situação, sobre o caso loteria municipal, eu entendo plenamente o medo de Lúcio Flávio, o medo de muitas famílias hoje, de mais gente cair no vício. Mas eu gostaria de saber do vereador Isaac, já que ele defende com unhas e dentes essa loteria. Quanto a prefeitura vai ter de lucro? Qual é a previsão de lucro? E onde será investido esses valores arrecadados com essa loteria municipal? Porque não diz nada para nada, porque tá aí as multas. As multas no período de Edivaldo querem CPI, bababá. E as multas que Emília está aplicando do dia 2 de janeiro
até hoje, esses 4 meses, a SMTT está sendo clara, onde é que está colocando o dinheiro das multas, quanto arrecadou e onde está investindo? Porque se não tem clareza, Loteria Federal vai ser um engodo. Um engodo. Vai ser mais um negócio para gastar dinheiro da prefeitura, para desenvolver software, fazer isso, fazer aquilo, para depois dar em nada. Só alguém ganhar dinheiro fácil. Obrigado. Bom dia, Narciso. Bom dia, os ouvintes da FAN FM. Bom dia, Lúcio Flávio. Bom dia, Isaac. Eu queria saber de Lúcio Flávio o que é que ele vai dizer próxima semana quando tiver sancionada essa lei. E quem vai sancionar é o prefeito, que ele é vice-líder, né? Parece que é isso, que ele é vice-líder. Eu mesmo sou contra um projeto que nem esse, porque eu acho que existe projeto muito melhor para o povo do que uma máquina de fazer dinheiro para o gestor, né? Um abraço, Monteiro Lagarto. Bom dia, Narciso. Bom dia a todos os ouvintes da FAN FM, dessa grande audiência aqui da cidade de Aracaju. Eu queria parabenizar o vereador Isaac pela sua autoria do projeto e a Câmara Municipal de Aracaju por ter aprovado por 14 votos a 7, por ter agido de forma lógica e coerente. No meu entendimento, o projeto da criação da Loteria Municipal de Aracaju vai tirar da ilegalidade que já existe há anos e nunca ninguém se levantou contra esse tema. O jogo do bicho existe desde que eu me entendo por gente, de que várias e várias outras pessoas e ninguém nunca levantou o tema. Então, parabéns, Isaac, parabéns à Câmara Municipal. Tenho certeza absoluta que a prefeita Emília vai sancionar, porque ela é uma pessoa coerente e age com raciocínio lógico. É uma realidade e Aracaju não pode ser excluído do mundo. Então, tá de parabéns. Esse é o meu posicionamento. Daniel Souza na voz. Muito obrigado. Bom dia, Narciso. Bom dia aos dois entrevistados. Narciso, minha pergunta com relação ao tema pautado pelos dois vereadores e pela emissora é a seguinte: esse embate, tanto na Câmara quanto extra-Câmara, não desgasta um pouco a imagem de Emília Corrêa, não? Porque a gente está vendo aí no seu programa 2 vereadores da base, da situação, discutindo algo que foi aprovado com o aval da prefeita. Algo que a bancada de situação aprovou. Então isso não cria uma imagem negativa para a prefeita, não. Um bom dia a todos, Rodrigo. Obrigado, Rodrigo, pela participação. Obrigado aos ouvintes aí pela interação. À vontade, Lúcio. Bom, primeiro, vamos deixar algumas coisas claras aqui. O projeto não legaliza nada. Esse projeto tem nada de legalizar, absolutamente nada. Na verdade, ele transforma a Prefeitura de Aracaju como uma banca de jogo de azar, uma banca de aposta. E outra, ela não está trazendo esse dinheiro, 100% desse dinheiro para Aracaju, porque o próprio projeto prevê investidor, um operador que vai ratear o lucro disso. O deputado Jorge Passos já deixou claro, é o mesmo que aconteceu com a Lotese, dizia que era do Estado de Sergipe e não é, 50% é de investidor. E adivinha o nome da empresa que é hoje operadora, chama-se BetSul. E quanto é que ela devolve para a sociedade? Arrecada dos mais pobres. O presidente do Banese esteve numa emissora com a irmã e disse: esse dinheiro vem dos mais pobres. Ele disse, não Lúcio Flávio, não o fundamentalista, como disse o colega aí, Isaac Silveira, mas o presidente do banco disse: esse dinheiro vem dos mais pobres. Banco Central disse: esse dinheiro está saindo inclusive do Bolsa Família, do prato de comida das pessoas. Então não tem nada de legalizar. Aí eu quero só registrar uma fala que o Narciso fez, que fez uma fala: será que não seria bom aproveitar já que já existe? E a outra fala foi: será que não está fora de tempo? Concordo que está fora de tempo e discordo em aproveitar o que já existe. Porque como o vereador Isaac falou lá na Câmara de Vereadores, diante de um caso que aconteceu com o vereador Fábio Meirelles, ele disse: não, já que está passando por dificuldade, que a gente pelo menos tribute em cima disso. Não é assim que eu vejo. Tributar a qualquer custo, qualquer dinheiro, a custo de sangue, de vida, de patrimônio das pessoas. Tem gente que está morrendo por causa disso. Tem gente que está tendo que fugir de agiota por conta de dívida. A pressão psicológica de quem deve isso é um absurdo. E o próprio comércio teve lá na Câmara e disse assim: vocês não querem aumentar a arrecadação para a Previdência, para a saúde? Por que não investe em empreendedorismo, que é a melhor fonte de receita do Estado, é através de tributos de geração de emprego e renda? Recebi aqui, ó,
um empresário dizendo: o Estado pode até deve regular o jogo porque ele existe, mas ele é um flagelo social, só que o Estado não pode ser um player do mercado, não pode ser a banca, não pode ser o agente que vai tirar dinheiro do pobre para enriquecer a gente, até porque muitas dessas plataformas que o Banese está operando e que a Lotese, se for aprovada, vai operar, o dinheiro vai para fora, vai para plataformas internacionais, porque existem mecanismos que são apenas aproveitados e inseridos dentro da plataforma local. Não é justo o que está se fazendo com as famílias que estão hoje endividadas, são aracajuanos, votaram nos políticos de agora para poder ver sancionado uma lei que pode prejudicá-los. Isto não é justo e eu respeito quem pensa diferente, mas eu me manifesto completamente contra e irei até as últimas instâncias respeitando o parlamento. Quer pagar o IPVA sem passar aperto? Conte com a MovePay. Parcele seu IPVA em até 12 vezes com as melhores condições do mercado e sem dor de cabeça. Tá fácil pagar o IPVA? Tá MovePay. Isaac. Veja, se nós formos hoje ao hospital de urgência, João Alves, na parte de oncologia, boa parte dos pacientes que estão lá são pessoas fumantes, que adquiriram câncer por conta do cigarro. Por que a prefeitura... Estou falando da prefeitura todo o tempo. Nunca abri mão do ISS do cigarro. Certamente tem pessoas com câncer também porque beberam álcool, muito álcool, e adquiriram cirrose, estão doentes. Por que a prefeitura, o governo do estado, nunca abriu mão dos impostos que são ali colocados sobre o isso? Não, a gente não quer, isso é algo sujo. Tem pessoas que se viciaram em jogos. Por que a gente vai abrir mão agora desse recurso? Vai ficar só com o dano. É a linha de raciocínio que eu estou fazendo. Pode a prefeita não querer? Pode. Não vou regulamentar. Não tem problema. Agora, vai continuar tendo as pessoas viciadas, doentes, procurando CAPS. E pessoas que jogam e não são viciadas. Pessoas que bebem e não vão morrer de câncer, de cirrose. Pessoas que fumaram e deixaram de fumar. Então, assim, eu trato essa matéria como uma matéria secular. Eu não trato essa matéria pelo viés da doutrina, da concepção religiosa, e nem da minha concepção de vida. Eu tenho que tratar como sendo representante do povo de Aracaju, das diversas formas de pensar. Quanto vai ser a arrecadação depende de como vai ser trabalhado. Veja, o Lúcio Flávio coloca como se ele tivesse uma bola de cristal, com todo respeito, e soubesse como vai ser regulamentado. Meu irmão, que vai regulamentar é o município de Aracaju. O banco que nós estamos colocando é o banco que ele tem, prioritariamente será um banco público. Então, está na mão da prefeita a formatação final disso aí. Não está na mão do parlamento aracajuano. Zero. Só iniciativa, zero. Então, pode ser muito melhor trabalhado do que a Lotese. Muito mais enxuta do que muitas outras no Brasil afora. Porque já tem outras. Maceió já tem uma em funcionamento. E tem esses jogos de imediato. Então, assim, esses cuidados todos podem ser feitos numa regulamentação. Porque ele já foi aprovado. E se for vetado, ele vai derrubar, o veto será derrubado. Sabe por quê? Porque nós conseguimos 14 votos, suficiente para derrubar o veto. Porque o vereador vai votar agora a favor do projeto e vai manter o veto, Qual é a lógica? Ali é um poder independente, que se comporta de forma independente. Então, acho que é mais razoável ser sancionado. Olha, eu vou sancionar, agora vou regulamentar no meu tempo. Lembra dessa frase, não lembra? Olha, no meu tempo, no meu relógio, pronto. Edivaldo. Isso, no meu tempo, no tempo da prefeita Emília. E ninguém pode se impor a isso. Aí o Lúcio vai e diz: olha, prefeito, faça o seguinte, não regulamente não. Tem problema, é da política. E eu vou dizer, regulamento, prefeito, é importante, o recurso. E ela vai no tempo dela, com a independência e com as atribuições e as discricionalidades que o poder lhe confere como gestora do município de Aracaju. Mandar um abraço aqui para o William da WR, que está acompanhando a nossa programação. Bom dia, meu amigo, muito sucesso na sua missão. Muito obrigado, viu, meu caro William, pela sua interação conosco. Põe mais ouvintes no ar para interagir com os vereadores, meu caro Wendel Lessa. Primeiramente, bom dia, Narciso Machado e toda a equipe do Jornal da Fã, primeira edição. É Adriano aqui do Porto Danta. Parabéns pela postura do brilhante vereador Lúcio Flávio. Parabéns, Lúcio Flávio. É desse jeito, por uma nova Aracaju, pela família. Estou aqui acompanhando o Jornal da Fã atentamente e os seus trabalhos na Câmara de Vereador. Forte abraço, uma nova Aracaju. E é desse jeito, Lúcio Flávio, para cima. Narciso, bom dia. Narciso,
tá de parabéns, Lúcio Flávio, pela coerência dele. Tá certo, ele, certíssimo. E o vereador Isaac, ele tá ligando para arrecadação e não para a situação que as pessoas vão ficar. Esse jogo estão trazendo, tá deixando as pessoas doentes, entendeu? Se torna vício. Eu tenho uma pessoa aqui em Pedra Branca, tem uma padaria, o proprietário, e a esposa dele que é atendente, e ele sai para vender pão, né? Fazer as entregas dele. E ela estava perguntando se as pessoas tinham dinheiro no Pix para poder passar para ela para jogar, entendeu? E devolver o dinheiro em mão. Quer dizer, tá deixando as pessoas doentes e ela hoje se encontra internada. Ele teve o apoio da família dela, do lado dela, para internar ela, entendeu? Muito coerente o vereador Lúcio Flávio. Isaac, pelo amor de Deus, né, Isaac? Você tá vendo aí, é a arrecadação, não é a situação que as pessoas vão ficar. Esses jogos estão deixando as pessoas doentes. Vamos a algumas perguntas que foram enviadas aqui por mensagem de texto. O Sérgio diz o seguinte: sabendo que o prazo para registro de empresas de apostas já expirou, como o estado de Sergipe e o município de Aracaju farão esta operação? Existe uma empresa privada lucrando por trás? Pergunta aqui o Sérgio. O Guga Prado diz aqui: Emília também não sabe o que quer, nem se posiciona. Agora até um jargão como um dos Amorins ela usa, cada dia com a sua agonia, diz aqui o Guga Prado. Quem mais aqui? O Edson, ele diz aqui: bom dia, sou Edson de Socorro, estou com o Lúcio, e por que essa urgência de aprovar essa bet? Tem urgência de outras coisas e eles não fazem nada. 2026, logo ali fica a dica, diz aqui o Edson. Cadê aqui o Leônio também? O Jackson do Castelo Branco, tá em off, né? Tá bom, Jackson, vou ler já. Ai, Deus, esses ouvintes são uma figura. O Marcos da Jabotiana diz aqui: Narciso, qual a diferença entre a Loteria Federal e a Municipal? O vereador está sendo muito sensacionalista, diz aqui o Marcos da Jabotiana. O João Carlos parabeniza os vereadores pela forma de alto nível com que estão abordando o assunto. Parabeniza o vice-líder e o líder da prefeita pela forma responsável e educada com a qual estão travando esse debate sobre o tema, que eles divergem. A população agradece. O Leilson parabeniza aqui ao Jornal da Fã pelo jornalismo. Enfim, são algumas participações aí através de texto. Eu gostaria de ter a opinião final de vocês com relação a toda essa situação e lanço a minha pergunta, que é: esta divergência, líder e vice-líder, Magna já tinha lhe provocado, você permanece líder, tem um constrangimento, que você coloca de que foi feito a prefeita Emília. Você, enquanto vice-líder, também está constrangido e orientaria ou aconselharia o seu colega líder a renunciar à liderança? Lúcio. Já que houve esse constrangimento à prefeita? Como eu fui convidado para tratar de loteria, eu prefiro me ater à pauta do dia, né? Porque essa. Mas é da pauta mesmo, não foi ela que constrangeu a prefeita? Essa pauta eu tenho convicção que ela constrangeu, senão não estávamos aqui discutindo. Se não fosse uma pauta que constrangesse a prefeita, não estaríamos aqui discutindo. E o constrangimento não tem a ver de ela não encarar o assunto, tem a ver de ser um tema sensível ao qual ela não tem nenhuma afeição. Repito, se assim tivesse, ela colocaria esse projeto para ela mesma apresentar como sendo do executivo, como seria o rito normal. Eu acho que nós temos problemas graves que o autor do projeto, meu colega, respeitosamente não respondeu. Por que a pressa? Por que regime de urgência? Por que não esperar o STF dizer se pode ou não pode? Por que nasceu da Câmara se deveria nascer do Executivo? Não tem sido respondido. Dizia que não é bet, não é bet, não é bet, e recusou assinar isso num termo de emenda, recusou aprovar que não seria bet, e ainda defendendo aí que se mantenha as apostas esportivas. Eu quero só fazer um registro que eu esqueci. Quem questionou o rito, em primeiro lugar, questionando que negócio estranho é esse, foi o vereador Elber Batalha. No primeiro dia ele fez um discurso, está registrado na TV Câmara. Eu estou achando estranho, aliás, essa palavra foi usada por ele, estou achando estranho para que essa pressa, não quero insinuar nada, mas nunca foi assim, desse jeito. Então, só para que como o vereador Isaac estranhou o que eu falei, eu estou dizendo que essa frase e esse estranhamento nasceu do colega dele, o vereador líder da oposição, Elber Batalha. E aí, só para deixar muito claro, o vereador Isaac falou: mas na Alese aprovou e ninguém falou nada.
Veja, não falou nada porque passou de maneira silenciosa. Não falou nada, ninguém falou nada porque a população não participou do debate. E não falou nada porque Lúcio não é deputado estadual. Porque se lá eu estivesse, teria barulho, teria participação popular. Eu sou vereador e respondo pela casa, pela Câmara de Vereadores. Enquanto eu ver projetos dessa natureza ao qual eu discordo, eu trarei o debate para a população de maneira transparente. Ali a gente não tem nada a esconder. A população tem que realmente participar. Vai disputar a vaga na Alese próximo ano? O presidente estadual, o Edvan Amorim, me convidou para sair candidato a deputado estadual. Eu tenho estado muito satisfeito com o meu mandato de vereador, quero usufruir a vereança porque eu tenho ajudado a transformar a vida das pessoas, mas eu sou de grupo, sou de time, sou presidente do PL Municipal de Aracaju e certamente estarei aí me candidatando a uma vaga de deputado estadual. Muito bem. Lúcio Flávio confirmando aí, portanto, candidatura próximo ano a estadual. Agora eu recordo, falando sobre a questão da Alese, se não me engano, se eu não estiver equivocado, o projeto da loteria estadual surgido lá com Belivaldo me parece ter sido proposto por algum deputado também. Não, foi Foi de autoria do Executivo? Foi Belivaldo Chagas. Para mim tinha a participação de Jorginho Araújo aí nessa temática. Não sei exatamente de que forma, mas acho que o mandato dele chegou a propor alguma coisa nesse sentido. Vou averiguar. Isaac, não, veja, permanece líder, não permanece? Como é que fica essa situação? Eu acho que é um assunto para se tratar a posteriori, né? Não creio que esse seja o maior problema, seja a loteria. Nós temos divergências de concepção e de atuação. O Lúcio é um político de direita, eu sou de centro-esquerda. E isso está muito claro entre nós e que no transcorrer do mandato teremos divergências. Então essa matéria não é do Executivo, essa matéria que a Câmara aportou para si, já disse, e no Rio de Janeiro foi os vereadores que propuseram, Fortaleza também, então não vejo essa questão de vício de iniciativa. Lúcio levanta essa tese, ele poderá arguir isso no campo do judiciário depois, aqui em Sergipe. O que mais me impressiona, sabe, é que as pessoas ficam apontando as pessoas que estão doentes. Olha, eu tenho um amigo que está doente, que é viciado e tal e tal. E eu digo, e tinha a Lotajua? Foi por conta da Loteria Municipal de Aracaju que as pessoas adoeceram? Aí as pessoas citam vários exemplos. Um rapaz citou de lagarto, meu irmãozinho de lagarto, aí tem aprovado. Aí, veja, todas as vezes tem um mal, se atribui a uma loteria que nem existe ainda. O que nós estamos dizendo é que é óbvio que tem pessoas que vão se viciar em jogos, seja ele jogo do bicho, seja loteria, seja bet, ele vai se viciar. Agora, se o Estado não tiver o suporte financeiro para acudi-lo, o que acontece com a vida dessas pessoas? Todos vão para o suicídio. Quem é que custeia o CAPS? É o recurso da saúde, que é gerida pelo município de Aracaju, que aporta mais do que recebe o governo federal. Por que não da própria fonte que estraga a saúde, que é o caso do cigarro e do uísque, também dos jogos, não tem um aporte financeiro para compensar? Mas eu faço no cigarro, eu faço no álcool, mas não faço nos jogos. A lulomania, a ludopatia é uma doença. Como é que se enfrenta essa doença? Com qual recurso? Não, vou tirar do cofre da prefeitura. Não, e as bets? Deixa ela atuar aqui no Estado. Mas elas já tributam, viu? E a Lotese, muito pequena, a Lotese está atuando. Agora, a do município de Aracaju não pode ter. Então, eu acho que é pouco sábio, é pouco inteligente. Eu sei que essa pauta não me dá voto. Eu não sou menino na política, não. Eu estou no terceiro mandato. Quisemos aprovar rápido por causa disso. Para não gerar essa celeuma, essa polêmica, dar a pauta que Lúcio quer, natural. Não é uma pauta que eu quero. Porque ele dá, eu acho que você todos que você levou para a Câmara é uma pessoa aliada a você. Mas você não conseguiu levar uma associação, nenhuma entidade lhe defendeu. Eu aceitei sua audiência porque... Nenhuma entidade defendeu, porque eu não é pauta na minha minha. vida a democracia. O conceito de democracia para mim é muito... Você já está encaminhando aí para um desses caminhos necessários. Veja, olha, veja. Nenhuma entidade lhe defendeu. Quando foi aprovado na loteria, não teve alado, porque foi rápido o processo. E eu disse, quanto mais demorar, mais constrangimentos existirão. Então é por conta disso que está constrangendo a prefeitura. Tá, porque esse tempo está instigando. Eu parei de dar entrevistas, voltei agora, recebi sem tempo depois da votação, vários canais de emissora. Eu não quero dar entrevista. Mas depois que ele deu uma entrevista ontem na Jovem Pan, eu digo, não, então aí eu vou precisar falar, porque as coisas estão meio fora do lugar. Mas espero que aqui encerre também. Porque eu acho que isso vai ficar... É como se fosse uma ferida, que você vai cutucando e mau cheiro, sabe? Não é bom. Agora,
vai falando, cada um tem sua liberdade. Agora, é preciso entender que não é uma matéria de que há apenas um pensar, há diversas formas de pensar. E que o centro da decisão, para terminar, é no Congresso Nacional. Nós vamos acabar com todas as loterias. Então espere. É o pedido, já que é Congresso Nacional. Os outros esperaram, Lúcio. Você acabou de concordar comigo. Não, mas veja. Concordou. Nenhuma cidade esperou, nenhum estado está esperando. Por que Aracaju vai esperar? É difícil a pessoa entender que a argumentação para defender um projeto como esse é ninguém esperou, não. Algumas cidades não esperaram. Algumas. E se a gente partir para esse pressuposto de ficar relativizando tudo, algumas cidades, sem o devido parecer, algumas, porque nós temos 75 aqui, e você sabe muito bem. Algumas cidades não esperaram, aí o vereador Isaac acha, então beleza, a gente não tem gente que fuma crack, cheira Elohim. Vamos tributar então, porque a gente vai pagar tributa o álcool e o cigarro. E já tributa apostas. Se o problema, o que o Isaac está trazendo como uma retórica aqui, que não é verdadeira, vamos criar Aracaju porque a gente tributa. Todas as apostas que ocorrem em Aracaju já tributam para o município de Aracaju. Ele que é um servidor público talvez não entenda de empreendedorismo. Nós temos 3 esferas de impostos: municipal, estadual e federal. Ele está alegando agora a gente vai arrecadar dinheiro com aposta. Não é agora, não é verdade. Já há arrecadação municipal para qualquer... Fala com alguém que tem uma casa lotérica, fala com alguém que tem um ponto Banese e pergunta se ele não paga imposto municipal. Todas as apostas, Isaac, você está usando uma argumentação que não é honesta. Muito menor do que tem uma. E aí, muito menor. E o que é que você fala de tirar 100% de dinheiro de aposta do pobre e devolver 5%? Ninguém como deputado tira dinheiro de alguém. Não tira, não. Patrimônio. Quando você leva uma pessoa ao engano... É liberdade exclusiva. Eu uso o meu patrimônio. Eu posso comprar R$1.000 de pão... E pode jogar R$1.000 numa bet. O STF não entende isso. O STF diz que você pode comprar droga, mas você não pode vender. Não vender droga. Falando de droga. Não, mas eu tô comparando. É uma droga. Não, é diferente do seu entendimento jurídico. O STF diz que comprar pode, vender não pode. 200 bets estão oficializadas. 200. Então, é suficiente, não precisa de mais. Pode jogar numa bet? Pode. Ele deve fazer isso? Não. Eu posso pedir o não. Ele não deve fazer, não é isso? Não deve, claro. Então não abramos a Agora as pessoas fazem isso. As pessoas fazem isso. Com a sua chancela você quer fazer não é isso? a minha chancela. Você é o autor do projeto. É um mercado que existe e que é legal. Assim como é legal a compra do álcool, da bebida alcoólica e assim do cigarro. Se eu não tiver a compensação, eu vou estar cometendo um grande erro em relação ao cuidado com a população. Quem disse que não tem ou é você. Ou eu impeço a venda... Ou eu impeço a comercialização, ou eu dele tiro o recurso para financiar contra a antítese do que é o prazer da bebida. Quem disse a você que não tem compensação? De onde você tirou isso? O que é que essas bets... Qual é a aposta que não tributa? O que é que bet internacional paga aqui dentro? Quem lhe disse que a bet não tributa? Aonde me diga onde é que tributa? Por favor, alguém converse antes com sua equipe, com auditores fiscais e contadores. Qual é a tributação? Todos os segmentos comerciais e empresariais na cidade que se chama Aracaju paga 3 esferas de impostos. Por favor, me diga qual é o imposto que uma bet paga em Aracaju? ISS é o imposto sobre serviço municipal. Até pra você abrir uma lotérica, abra uma lotérica e diga que se você... A física paga, a bet não paga Aracaju. A lotérica é o quê? A lotérica física... É o quê? Paga, que é da União. As bets não pagam. A sua vai ser bet ou vai ser lotérica física? A sua. Lotérica. A sua vai ser o quê? Não, você tá mudando o assunto. Não, a sua vai ser o quê? Conhecer a tributação. A sua vai ser física ou não? Ou vai ser bet? Depende da regulamentação, meu senhor. A pessoa que abriu a tribuna para dizer que não era bet. Você disse não isso. Não é bet, porque bet tem uma série de produtos que na nossa não tem. Assim foi a loteria de Sergipe, foi assim também. As bets têm jogos de ganho imediato. Tigrinho, 8h17 com a boca cheia d'água, vontade de continuar aqui. Eu preciso encerrar o programa porque o horário já está extrapolado.